Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Keiciane, sou engenheira agrônoma, tutora mediadora presencial do curso técnico em agronegócio, Senar, e vou estar acompanhando vocês durante toda a unidade curricular de legislação agrária e ambiental. Então, a nossa unidade curricular, ela está dividida em 7 temas, que a gente vai ver todos detalhadamente mais à frente. A gente vai comentar sobre todas as leis agrárias, né? Vai falar também sobre a proteção ao meio ambiente, como que são essas leis que protegem o meio ambiente. Vai falar também sobre o novo Código Florestal e sobre o Cadastro Ambiental Rural. Então, durante a nossa aula, a gente vai poder tirar as dúvidas sobre essas leis agrárias e ambientais que fazem parte da vida do homem do campo. Ao final, nós vamos ter uma atividade reflexiva que vai melhorar ainda mais o aprendizado de vocês. Bom, pessoal, os principais objetivos dessa unidade curricular são apresentar os conceitos básicos e os principais assuntos referentes às leis agrárias, assim como aquelas que disciplinam a proteção do meio ambiente, indispensáveis ao exercício da profissão de técnico em agronegócio. Nós veremos também os conteúdos importantes para a aplicação da legislação agrária ao agronegócio, bem como os assuntos relacionados aos conceitos e à legislação ambiental aplicada aos negócios do campo. Terá ainda a possibilidade de compreender sobre a aplicação do novo Código Florestal em propriedades rurais, visando a proteção de áreas prioritárias, sem prejudicar o desenvolvimento das atividades de produção, bem como a importância do cadastro ambiental rural para o negócio rural. No tema 1, nós vamos falar sobre o pilar fundamental do direito ambiental brasileiro e sua aplicação no agronegócio. Nesse tema, nós estudaremos o pilar fundamental do direito ambiental brasileiro e sua aplicação no agronegócio, com o objetivo de que o futuro técnico em agronegócio ele possa compreender os fundamentos do direito ambiental e reconhecer também a relevância de sua aplicação no agronegócio. Nós veremos também o princípio do desenvolvimento sustentável e a importância das alternativas de produção que respeitem o meio ambiente, favoreçam o desenvolvimento econômico e despertem também a preocupação com a sustentabilidade e com o progresso no agronegócio. Então, nós veremos sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde a Constituição apresentou um capítulo específico dedicado ao meio ambiente. Falaremos também sobre a norma matriz, princípio fundamental do direito brasileiro, que encontra-se no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que representa essa norma, as normas de efetividade e determinações particulares, onde trata de assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a livre iniciativa do trabalho e defesa do meio ambiente, que é um princípio constitucional que faz parte do nosso conjunto de normas jurídicas. Vamos falar sobre a preservação do meio ambiente versus desenvolvimento econômico no agronegócio, né, onde de forma que os recursos ambientais eles não sejam esgotados na presente geração, né, e também com isso deve ocorrer mais de forma sustentável a questão econômica, o desenvolvimento econômico. Como equilibrar a livre iniciativa com a preservação do meio ambiente, né, onde as atividades elas se pautam pela conciliação harmônica entre a preservação do meio ambiente e sua exploração econômica. No tema 2, nós falaremos sobre o Código Florestal e os espaços territoriais especialmente protegidos, né, onde serão apresentados o Código Florestal e os espaços territoriais especialmente protegidos, em especial as áreas de preservação permanente, as APPs, e a reserva legal. O objetivo é que vocês possam entender as alternativas que existem para a conservação das áreas de preservação permanente de reserva legal, além também de conhecer as principais áreas de preservação permanente.
A gente verá também a recuperação desses espaços territoriais e quais são os percentuais de área dentro do imóvel rural que precisam ser destinados para fins de reserva legal. Assim como também vocês entenderão a importância de regularizar os espaços territoriais especialmente protegidos e da inscrição dos imóveis rurais no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. As áreas de preservação permanente, as APPs e a reserva legal, nós veremos as principais APPs, né, e reserva legal e quais são as leis que garantem a defesa e a preservação delas. Iremos falar também sobre as áreas de preservação permanente, reserva legal em áreas consolidadas, né, que foram autorizadas na Lei número 12.651 de 2012. Nós veremos o conceito do cadastro ambiental rural, né? A sua base normativa, como funciona, a concessão de crédito agrícola e a importância da regularidade nesse cadastro, né? Falaremos o que significa o CAR, propriamente dito, né? E as instituições financeiras, concessão de crédito agrícola e regularidade do imóvel rural no CAR, né? Onde as instituições financeiras teriam até 5 anos do dia que foi decretado o CAR, né? A partir dessa data, até 5 anos, para onde, por lei, eles só poderão conceder crédito agrícola para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Então, a partir do dia que foi publicado o cadastro ambiental rural, os bancos poderiam contar até 5 anos e daí, por lei, só poderiam oferecer crédito agrícola a esses proprietários de imóveis rurais se esses estiver cadastrado no cadastro ambiental rural. No tema 3, nós estudaremos as notas introdutórias ao direito agrário, né? Onde veremos as questões referentes ao direito agrário, serão abordadas também as suas principais normas e a validade e a aplicação dos principais temas do direito agrário. Vamos abordar também os pontos mais importantes da Lei Complementar número 76/93, no que se refere à justiça e aos processos agrários. O objetivo é que o aluno do curso técnico ele possa ter uma visão abrangente sobre as regras de desapropriação de um imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, os dispositivos constitucionais de regência sobre o tema, a aplicação das normas sobre terras devolutas e faixas de fronteiras, os conceitos de colonização, aforamento e sesmarias, e a repercussão do conceito de aforamento na prática e o legado, positivo ou negativo, do regime das sesmarias na política fundiária nacional. Então, todos esses itens nós iremos abordar nesse tema 3. A base normativa, ela designa princípios e normas que disciplinam as relações jurídicas surgidas das atividades do campo. Sobre terras devolutas e faixas de fronteira, são aquelas faixas de terra que foram concedidas no regime das sesmarias e as obrigações dos beneficiários não foram cumpridas, né? Então, o que devemos entender como faixa de fronteira? Veremos também um pouco sobre a contextualização de colonização, aforamento e sesmarias e o conceito, né, bem prático de aforamento e sesmarias. Então, isso nós veremos no tema 3. No tema 4, né, nós estudaremos o Estatuto da Terra para que você possa entender a importância da diferenciação entre os conceitos de módulo rural e módulo fiscal, pequena, média e grande propriedade rural e a sua possibilidade de desapropriação. Veremos o que é latifúndio por extensão e latifúndio por exploração e a aplicação desses conceitos no que se refere à possibilidade de desapropriação de um imóvel. Essa parte, o objetivo dela é auxiliar vocês, né, na gestão do cumprimento das normas referente à função social da propriedade, apresentar as obrigações e os direitos dos parceleiros, que são os beneficiários da reforma agrária, e analisar a atuação do INCRA nos planos, zoneamentos e cadastros. Vocês também verão os principais artigos de regência do assunto, terão uma noção sobre o significado de diagnóstico regional e sobre os principais contratos de direito agrário,
conhecendo as mais importantes normas de regência sobre o tema no Estatuto da Terra e na legislação agrária correlata. Sobre o módulo rural e o módulo fiscal, existe uma diferença. O módulo rural ela é uma área com extensão variável, ela é fixada por região e tipo de exploração. Já o módulo fiscal, ele é determinado levando em conta os fatores de tipo de exploração predominante em cada município. Em relação à pequena, média e grande propriedade rural, a gente classifica a pequena propriedade, aquela que tem de 1 a 4 módulos fiscais, a média propriedade, aquela que tem de 4 a 15 módulos fiscais, e a grande propriedade, a gente entende que seja aquela que seja a porcentagem maior que 15 módulos fiscais. Isso aí a gente vai ver mais detalhadamente na nossa próxima aula. Sobre os latifúndios por extensão e latifúndio por exploração, eles podem ser entendidos, como grandes propriedades rurais caracterizadas pela ausência de exploração ou que tenham exploração inadequada. Vamos falar sobre planos de zoneamento em cadastro, que fala sobre, mais propriamente dito, sobre a reforma agrária, sobre os contratos agrários, que são posse ou uso temporário, e o cooperativismo, que é um dos instrumentos da política de desenvolvimento rural, com previsão no Estatuto da Terra. Então, esses temas nós iremos ver todos no tema 4. No tema 5, nós iremos estudar sobre a tributação da terra, mais propriamente dito sobre o imposto territorial rural. Então, o Estado democrático, gente, ele somente existe e se mantém por causa dos tributos, Então, isso quer dizer que todo tributo tem ao menos uma função, que é a chamada função fiscal, que consiste em oferecer os recursos que o Estado necessita para atingimento dos seus fins. Os tributos, mais especificamente os impostos, eles podem ter função extrafiscal, ou seja, quando o tributo, além de oferecer recursos ao Estado, ele também cumpre alguma outra função, como a regulação do mercado, o incentivo ou desincentivo a determinadas práticas. Então, nesse tema, a gente verá qual é a finalidade de um tributo muito importante e relevante no meio rural, que é o Imposto Territorial Rural, o famoso ITR, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar nesse imposto. Esse imposto, ele é um imposto de competência da União, que possui como objetivo estimular o proprietário ou possuidor a tornar o imóvel rural produtivo. Então, ele é um imposto anual que todo possuidor de imóvel rural, ele tem a obrigação de pagar esse imposto. No tema 6, nós iremos falar sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, onde apenas na década de 1960, mais precisamente no ano de 1963, que o trabalhador rural ele passou a ter seus direitos e deveres regidos por um estatuto conhecido como Estatuto do Trabalhador Rural. Então, esse estatuto assegurava aos trabalhadores rurais mais praticamente os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, tais como indenização, aviso prévio, salário, férias, repouso remunerado, sistema de compensação de horas, proteção especial à mulher e ao menor e etc. Mesmo com o Estatuto em vigor, foi apenas a partir da Constituição Federal de 1988 que os trabalhadores rurais passaram a ter esses direitos assegurados. Então, vocês poderão ver as principais normas ligadas à lei do trabalho rural. Então, ao trabalhador rural não se aplica a CLT, Tem algumas questões que a gente vai estudar mesmo mais profundo sobre esse estatuto e como ele é aplicável na propriedade rural referente à lei do trabalho rural. A gente pode ver aí que é a lei número 5.889/73 e alterações que vai falar sobre essas principais normas, referente à lei do trabalho rural. No tema 7, e último tema, nós iremos falar sobre o uso capião agrário, onde é o modo de aquisição de bens móveis e imóveis
é de qualquer direito real que ocorre por meio da posse prolongada do bem, de acordo com os requisitos legais, sendo também denominada de prescrição aquisitiva. Então, a gente estudará os aspectos normativos e constitucionais e também a aplicação e prática do instituto, né? Desse uso capião agrário. Então, a gente verá bem mesmo aprofundado sobre a base normativa e constitucional de como se dá, né, essa aquisição de bens usando esse uso capião agrário. Pessoal, com isso a gente finaliza, né, um apanhado geral que a gente fez dessa disciplina. A gente vai ter uma outra oportunidade da gente estar revendo tópico por tópico desse, né, fazendo mesmo uma leitura mais profunda sobre essa legislação agrária e ambiental, né, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês referente a essa unidade curricular. Vocês vão estar recebendo uma atividade reflexiva sobre essa unidade curricular, né? E qualquer dúvida a gente continua à disposição por e-mail, via mensagem também no ambiente virtual de vocês e no privado também. Então, sintam-se à vontade, bons estudos, a gente se encontra em breve e respondam à atividade reflexiva. Tchau, obrigada.